Então, boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Aline, sou acadêmica de Ciências Biológicas no UFGD e eu vou ser a mediadora da palestra de hoje. As pessoas que irão apresentar hoje vão ser a professora Dália e a Sônia, e elas falarão juntas em uma única apresentação. Elas terão de 70 a 90 minutos de exposição e com o término nós teremos o espaço, para as perguntas, os apontamentos, as contribuições. E lembro a todos que vocês podem ir deixando suas perguntas, enfim, no chat no decorrer da apresentação delas. E também no chat vai ser disponibilizada a lista de presença, ou vocês podem ir colocando os seus nomes completos no chat, para marcar a presença. Sobre as palestrantes, a professora Dália, ela é bióloga, mestre e doutora em ecologia e doutora em ensino, filosofia e história das ciências. Ela trabalhou com educação e saúde no pós-doutorado na Universidade do País Vasco, na Espanha. É professora colaboradora do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Grande Dourados e atua nas áreas de educação em ciências, ética ambiental e educação em saúde. E a Sônia Tsai Huang é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Grande Dourados, UFGD, e atua como residente no Hospital Universitário da UFGD, na ênfase da atenção cardiovascular. Então agora, eu passo a palavra para a Sônia e para a Dália, e agradeço desde já as duas. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas, espero que estejam me ouvindo, né? Então, agradeço a Aline e agradeço o convite e também a parceria, né, com a Sônia e aos todos aqueles que estão interessados, né, nessa temática e que vieram hoje e se juntaram para a gente compartilhar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Eu vou começar a apresentação. E aí vocês me dizem se vocês estão ouvindo, ou se vocês estão vendo a apresentação. Sim. E aí vocês estão vendo uma tela cheia ou estão vendo duas telas? Duas telas. Ok, então. E agora? Agora está inteira. Ok, muito obrigada. Então, deixa eu anotar aqui o tempo. Então, para começar, hoje, nós vamos falar desses três principais pontos, né, da nossa palestra, que é os modelos de saúde e as ações relacionadas à manutenção da saúde. A promoção da saúde a partir da educação e com enfoque nas transformações pessoal e social para acontecer essa promoção de saúde e o contato com a natureza para a obtenção e a manutenção da saúde, tanto individual quanto coletiva. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre culturas, hábitos e aprendizagens para aumentar a saúde humana e ambiental e, por fim, colocar alguns exemplos com atividades educativas com a natureza. E aí, para começar, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, né, de como vocês se sentem nesse momento, em relação à sua postura física, por exemplo, como é que vocês estão sentados, né, como que está a sua postura também emocional, vocês estão tranquilos, né, ou estão com alguma ansiedade, algum estresse, né, como é que está a alimentação e a digestão, o processo digestório de vocês, está bom, está tranquilo, tem problemas na alimentação ou está satisfatória, né? Como é que está, então, o seu padrão de sono, as suas atividades físicas, como é que vocês estão realizando? Fazer um pequeno escaneamento, né, uma reflexão geral sobre a sua saúde, né? Seu padrão respiratório, padrão circulatório, né? E também pensar em aspectos
emocionais, né? Como vocês estão se sentindo com contentamento, tem serenidade, seus níveis de energia, às vezes a gente anda fazendo tanta coisa e fica cansado, né? Estresse também, né? Como é que a gente está lidando com o estresse do dia a dia, né? E, por outro momento, a gente pode refletir também sobre como você se sente em relação à saúde da família, né? Então, uma coisa é você, e a outra coisa é a sua família, né? Como é que tá as interações com os amigos, os familiares, o estado físico, emocional, alimentação e sono, as atividades físicas e mentais dos seus familiares, né? Será que está interessante também a forma de interação entre você e os seus familiares, os seus amigos, né? Como que está acontecendo isso nesses momentos agora, atuais, né? E também o nível de colaboração mútua, né? Porque muita gente com essa situação da pandemia, muitas pessoas se isolaram, né? E outras parece que desenvolveu mais colaboração, né? Estão fazendo mais trabalhos de ajudar as pessoas que têm menos condição, né? Ajudar de alguma forma, né? E o nível de maturidade também, porque muitas vezes nessa situação de pandemia aparece problemas, conflitos de convivência, né? Então, pessoas que antes talvez não colaborassem muito em casa, porque estava o dia todo fora, agora parece que está tendo que colaborar mais, né? Será que estamos conseguindo fazer essa interação mais saudável, né? E também o nível de energia dos seus familiares, contentamento, é um momento interessante para a gente pensar nessa questão. Por outro lado, também podemos pensar a saúde da cidade ou do seu bairro, né? Como que tá as interações dos diferentes atores sociais? Né? Tem uma sensibilidade mútua assim, acontecendo, você consegue perceber ou não? Né? E o zelo com o que é público? Né? E os laços de solidariedade, confiança, né? Ações coletivas estão acontecendo ou não? Né? Existe união nessa cidade ou nesse bairro? Né? Ou não, existe desunião, polarizações, né, e conflitos, né, e como que estão as práticas, se existem sistemas e práticas sustentáveis dentro da sua cidade ou no seu bairro, né, de sistemas ou programas, né, que aumenta essa sustentabilidade e equitatividade, existe ou não? Como que está acontecendo? A gente pode também fazer essa reflexão. E a saúde do planeta, que é aquilo que a gente precisa e que às vezes a gente nem percebe, né? Como é que tá as nossas interações de humanos com o planeta? Está cada vez melhor? Está mais ou menos? Tem problemas, né? A questão do solo, água, ar, sons, né? Como que a gente está contribuindo, né? Nós, enquanto humanidade, né? Enquanto espécie humana, né? Hoje. Não, o passado também pode pensar, mas eu estou falando hoje, porque hoje eu e você estamos aqui, eu e vocês, né? Todos aqui vivendo, né? As interações dos diferentes seres vivos, você consegue observar a natureza, se está melhor, se tem problemas, se os animais estão apresentando problemas de comportamento, por exemplo, ou não. Por exemplo, insetos estão entrando nas casas indesejáveis, né, sim ou não, está acontecendo desequilíbrios ambientais ou o planeta está saudável, né? Como é que está a questão dos climas, os sistemas naturais, os ciclos naturais, né? A gente está satisfeito com isso? Com o momento ideal que a gente se encontra, atual, né? E aí, para finalizar, então, essa reflexão inicial, eu pergunto, né? Essas situações, da forma que vocês avaliaram agora rapidamente, elas podem melhorar, né? Se pode, né? A sua saúde, a saúde dos seus familiares, seus amigos, da sua cidade, seu país, seu planeta. Se essas situações podem melhorar, é como, né? Como é que a gente resolve isso, né? E aí uma pergunta mais específica, em que ponto que a gente pode agir? É mais na causa ou é no efeito? Né? É a gente, por exemplo, reclamando, ficando insatisfeito com as consequências, com o efeito, né? Ou a gente trabalhando na causa, né? Na raiz do problema.
É no plantio ou é na colheita que a gente faz a ação de maior, né? Essa ação que vai ter suas consequências, né? E outra coisa, as mudanças, elas são fáceis e simples, né? Ou são complexas e duras, né? E que exige esforço, determinação, perseverança, erros e acertos, e mesmo assim continuar fazendo esse trabalho, né? Tanto individual quanto coletivo. E como obter resultados melhores? Né? A partir de muita conversa, diagnóstico e com os braços cruzados, ou é com uma prática, realizando e fazendo, né? Promovendo essa saúde desses diferentes esferas que estamos trabalhando aqui, né? Desde uma esfera individual até uma esfera planetária. Então, essa é uma reflexão inicial, né? E aí eu passo a palavra para a Sônia, né? Que vai seguir agora com a continuidade. Bom, eu vou iniciar falando então um pouco, né, sobre as doenças crônicas. E por doenças crônicas, nós podemos entender, né, um conjunto de doenças de múltiplas causas e fatores de risco de origem não infecciosa. Eles podem resultar em incapacidades funcionais. E é interessante, né, a gente ver como que as mudanças de paradigma do século, eles influenciaram, né? Por exemplo, no século passado, as doenças infecciosas elas eram as principais causas de óbito na população mundial, né? E atualmente, no século XXI, são as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. Melhores condições, né, socioeconômicas e de saúde, eles podem explicar por que isso ocorreu. E, portanto, nós podemos ver que as doenças crônicas não transmissíveis são fatores, assim, muito importantes, né, que interferem em mortes, né, eles ocasionam mortes prematuras e incapacidade, né, do sujeito de realizar suas atividades, além de causar, né, altos custos para indivíduos, sociedades e sistema de saúde. Pode passar. Dessa maneira, por doenças crônicas, podemos encontrar, né, alguns fatores de risco. Os que não podem ser modificados, por exemplo, são idade, sexo, predisposição genética. E, segundo dados epidemiológicos, as DCNTs, eles correspondem, né, a 75% das causas de morte em 2015, destacando-se em 4 grupos de doença. Né, e os fatores que nós podemos ver que são modificáveis, das quais nós chamamos daqueles que nós podemos, que são dentro, né, do nosso controle, daquilo que a gente pode lançar a mão, né, de prevenção, está dentro do tabagismo, né, a alimentação não saudável, a inatividade física e o uso nocivo de álcool. Portanto, é de suma importância, né, a gente pensar por que hoje em dia, né, por exemplo, assim, no hospital, né, onde estou realizando meu estágio agora, ele é de cardiologia. Muitos pacientes que chegam, né, quando eu faço a anamnese para conhecer um pouco o estilo de vida, está bastante relacionado, né, assim, as causas podem ser genéticas, né, como eu disse, aqueles que não podem ser modificados, mas grande parte, né, devido também a nossa cultura, né, a forma como a sociedade se organiza hoje em dia, também da gente que tem, né, esse estilo de vida, assim, onde é muito cheio, né, tudo muito, as questões, assim, muito corridas, então faz com que as pessoas não tenham hábitos saudáveis, e são fatores que muitas vezes nós, conversando, né, com os pacientes, percebemos que são causas que poderiam ser revertidas, né, lá na frente, e são hábitos, assim, que não acontecem, né, de noite para o dia, mas aquelas questões que poderiam ser modificadas, né, porque eles vão se acumulando, né, em questão de anos, meses, e aí acaba generando, né, causando essas formas, né, de como se constituem as doenças hoje em dia. Pode passar. Então, pensando um pouco, né, o que é o conceito de saúde? O conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, em 1946,
definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou a enfermidade. E esse conceito de saúde, ele também vem modificando, né, ao longo da história. Por exemplo, a Revolução Industrial, né, no século XVIII, a doença, né, tinha um ponto de vista bem diferente, onde o homem, né, ele era visto como ausência de doença, visto como uma engrenagem de produção para a sociedade. E modificou-se bastante naquela época da manufatura para a indústria mecânica. E, portanto, o conceito de saúde, né, era só não ter doença. E isso foi modificando através, né, de conceitos mais amplos. E teve bastante influência, por exemplo, em 1977, né, quando um psiquiatra, ele questionou um pouco, né, esse modelo da medicina, de ver o homem apenas em sua doença, né, apenas um modelo biológico. E aí foi se ampliando o conceito, e hoje o conceito de saúde, né, é visto de forma mais ampla, envolvendo outros fatores. Pode passar. Assim, né, a Organização Mundial da Saúde realizou um estudo em 15 países, e, inclusive no Brasil, aponta que pelo menos 20% das pessoas atendidas na atenção primária sofrem algum grau, né, de somatização. E o conceito da psicossomatização, ela é um grande avanço para a saúde, né, de não ver apenas o homem, né, a pessoa no sentido biológico. E é uma ciência da saúde interdisciplinar que estuda os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre os processos orgânicos. Então, existe ali uma causa, né, de relação entre diversos fatores que podem causar o adoecimento físico, não apenas, né, apenas olhando o fator biológico. Pode passar. E vamos trazer um pouco, então, sobre o modelo biomédico de saúde, né, que é o modelo hegemônico, que nós vemos ainda, né, hoje em dia, que ele prevalece desde alguns séculos atrás, né. Então, o foco desse modelo está nos aspectos da doença, né, ele é unicausal. Então, colocando a responsabilidade no sujeito, como se o sujeito, né, ele fosse vítima dessa doença. E alguns conceitos, né, que nós podemos encontrar sempre, né, na literatura, como incapacidade, inaptidão, anormalidade, disfunção, né, desvio de curva, e é uma visão compartimentalizada do organismo, como se houvesse uma divisão entre o corpo e a mente. Né, e, além disso, é também uma visão descontextualizada, porque ele, né, não leva em conta alguns aspectos individuais, sociais e ambientais. E assim, né, vem bastante, né, os termos de tratamento, né, como deficiência, lesão, patologia, e ainda muito nessa ótica, né, de assistencialismo, de técnica, né, de como pode, né, existe ali uma autoridade científica, né, de como o corpo das pessoas, né, são vistas. Pode passar. E assim, né, por exemplo, nessa imagem ele mostra, né, quando o paciente perguntando, né, o médico perguntando, quando você começou a pensar que talvez houvesse alguma coisa errada com você? E o paciente falando, né, quando você me disse. Então ali, né, uma questão de atribuir a culpa, né, ao paciente, e o paciente, né, de atribuir a culpa, né, ao médico de não ser avisado por aquilo que ele tem. Pode passar? E assim, né, ainda no modelo biomédico, o foco é bastante em aspectos físicos e biológicos, e bastante focado em diagnóstico, né, sintomas, exame, tratamento e a alopatia, né, que é uma ciência, né, uma visão que busca e encontra a doença. Então, como que eu posso medicalizar o paciente para, né, reverter essa situação, né, da patologia? Como que pode mudar isso? Pode passar? E assim, né, é importante a gente refletir sobre os modelos de saúde. E, como eu disse, né, dos conceitos que vêm se ampliando, é extremamente importante a gente ver o sujeito, né,
seu adoecimento, não apenas no aspecto biológico, mas a gente conseguir superar esse modelo de fragmentação, assim podendo enxergar o sujeito, né, em todo um aspecto mais amplo, né, no biopsicossocial, biológico, né, então é o modelo que eu estava explicando, a investigação de sintomas físicos, né, para entender qual que é a causa da doença do seu organismo, e abordar questões de saúde física, propensão, genética, a parte da nutrição, efeito de medicamentos, o psicológico, né, que é a investigação de... Acho que saiu, Dália. Dália? Portanto, a parte psicológica, né, é a investigação de causas psicológicas. O que pode estar determinando o problema de saúde do paciente? Então, aborda questões, né, como habilidades sociais, relacionamento interfamiliares, né, a autoestima, a saúde mental, como está a afetividade dessa pessoa. E a parte social, que investiga os fatores sociais, né, aspectos socioeconômicos, culturais, educacionais, saneamento básico, né, como está a moradia, lazer dessa pessoa, e como isso interfere, né, na saúde do paciente. E a parte espiritual, que é uma propensão humana a buscar o significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem aquilo que é tangível, né, quando a pessoa ela busca, né, uma conexão com algo maior que é a si próprio. E a espiritualidade é um conceito amplo que pode estar ligada à vivência religiosa ou não. E mais tarde, né, a Dália vai falar um pouco também sobre o aspecto socioecológico, que é um conceito mais amplo ainda, que aborda, né, sobre outros fatores que estão também relacionados à saúde do ser humano. Pode passar? Portanto, hoje, né, nós pretendemos refletir um pouco todos os fatores, né, que podem estar envolvidos, e isso, né, é uma forma da gente ter uma ótica mais ampla sobre o aspecto biológico, né, que ultrapassa o modelo biomédico, né, e então envolvendo esses outros fatores que citamos anteriormente. Pode passar? E vale a pena, né, a gente pensar um pouco sobre os modelos de saúde. E quando a gente fala do modelo biomédico, está bastante relacionado, né, à cura, né, a como pode intervir quando a situação, né, da doença já não pode, já chega, né, num nível aguda, né, num nível agudo que precisa intervir, né, com medicamentos, procedimentos cirúrgicos, né, e que são mais invasivos à saúde da pessoa. E como que a gente poderia, então, né, a partir de uma ótica de promoção e prevenção, para evitar que isso, né, a longo prazo, possa culminar em uma questão mais séria, né? Então, a partir da Carta de Ottawa, né, de 1986, ele versa sobre a promoção de saúde, né, que é a capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida, incluindo a participação no controle do processo, né, e saber identificar aspirações, satisfazer necessidades, modificar favoravelmente o meio ambiente. E a responsabilidade, então, não é exclusiva apenas do setor de saúde, né, apenas do sujeito, mas poder olhar, né, no sujeito e entender que existem esses outros fatores que também precisam ser cuidados. E, então, não é, né, apenas numa ótica de estar curando, mas de poder promover, né, e ir em direção a um bem-estar global do ser humano. Pode passar. E, além disso, né, é importante a gente pensar um pouco nos nossos conceitos, né, de como a gente enxerga hoje em dia, né, qual que é o conhecimento que nós temos também, né, da rede de saúde, né, por exemplo, né, a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, evitando, né, essa visão fragmentada e de saber como que a gente pode buscar os serviços de saúde, a fim de poder promover, né, maior conhecimento para nós e saber como utilizar os serviços públicos. Pode passar.
E agora a Dália vai falar um pouco, né, sobre o modelo socioecológico de saúde. Dália, não dá para ouvir. Isso, esqueci de ativar o microfone, que tinha que voltar para ativar. Sim, então, a partir deste momento, né, a gente já percebe que a visão de saúde, ela não está somente ligada com a uma visão de você estar ou não doente, né, de você ter ou não a doença, mas sim de aspectos de convivência, de como que você está interagindo com o ambiente ao seu redor, né? E aí, a partir dessa ideia de ampliar, então, a visão de saúde, a gente pôde ir trabalhando, né, cada vez mais interações, mais ampliando as interações do indivíduo com os seus contextos em que ele vive, né? Então, esse foi um primeiro modelo, né, mais ou menos na década de 70, que surge, né, relacionado com a saúde do indivíduo com os seus diferentes grupos, né, sociais em que ele vive. Então, as influências mais fortes, inicialmente, a ideia está relacionada com, por exemplo, fatores culturais, né, com a sua forma, o seu acesso, o que você tem acesso, por exemplo, de água limpa, de um ambiente mais ou menos poluído, de boas ou não relações, né? E as influências mais indiretas, como, por exemplo, a estrutura da sociedade, os contextos comunitários e redes sociais. Esse foi um modelo inicial para considerar as interações complexas, né, entre fatores individuais, de relacionamento, da comunidade e da sociedade. Esse modelo, então, ele foi se aperfeiçoando, mas ele já mostra, então, como a Sônia falou, desde uma ideia do modelo individual, né, que é mais, que é um modelo biomédico, né, que é focado mais se a pessoa tem ou não uma doença que está cometendo o seu sistema, o seu organismo, para uma ideia mais ampla, né, considerando família, cultura, tradições, acesso ou não a tecnologias, ou acesso ou não a recursos, né, para uma visão um pouco mais ampla, cada vez mais ampla. Então, o modelo socioecológico foi se transformando, foi sendo cada vez melhor alimentado, né, e aí a gente agora tem, em 85, esse modelo que também considera as interações entre o humano e um ambiente, não só o ambiente natural, que seria onde ele chama de biosfera, né, mas o socialmente modificado, que é onde a gente coloca a cultura, onde a gente coloca os nossos hábitos, costumes, forma de organização social, né, e tendo, então, uma visão da saúde humana, não só relacionado com o seu estilo de vida, mas e não só relacionado com seus fatores físicos, né, por exemplo, uma pessoa que nasceu, sei lá, mais baixinha e outra mais alta, né, ou a pessoa que nasceu com o tom de pele de uma cor e outro de outro, que significa você ter mais ou não melanócitos, né, as células que secreta bastante ou pouca melanina, te dando alguma característica, por exemplo, característica de resistência à ultravioleta, né, aos raios ultravioleta. Então, mais do que uma característica pessoal da pessoa, mas sim da sua forma de vida dentro de uma comunidade, né? Então, esse foi um modelo que surgiu, que foi sendo adaptado, então, em 1985, e depois continuou, né, mas já está mostrando que os problemas de saúde, eles não podem ser resolvidos por meio de uma abordagem simplista que ignora a complexa realidade dos sistemas socioecológicos que os humanos convivem e modificam. Então, eu tenho aqui em 1991 outro diagrama, que mostra, então, a influência em camadas, né, indicando como que a saúde ela é afetada pela interação entre características do indivíduo, da comunidade e do meio ambiente,
tanto incluindo componentes físicos quanto sociais e políticos, né? Então, a gente tem, de novo, ali no centro da figura, estilo de vida relacionado com fatores biológicos, né? Genética, idade, sexo, né? Que são alguns exemplos. Aí depois as suas redes, e aí depois as suas condições de vida, né? Você tem emprego, está desempregada, você tem acesso à água limpa, né? E os serviços de saúde, né? E a educação, tudo isso, a forma de alimentação, que tipo de alimento você come, né? Todas essas são condições que vão gerar uma influência maior ou menor sobre a saúde daquele indivíduo, né? E isso também acaba indicando a importância de abordagens multiníveis para a promoção da saúde, né? Então, não apenas, por exemplo, trabalhar a educação da pessoa, né, mas também de dar condições para que ela possa participar do processo de organização da saúde coletiva daquela sociedade, daquele seu agrupamento. E aqui tem outro exemplo do mesmo modelo, então um pouco mais detalhado, né, mas muito parecido, mostrando essa parte em verde, né, mostrando então o ecossistema global, incluindo o ambiente natural, né, então as condições de água, condições de ar, né, do solo. Então, por exemplo, não adianta a gente querer comer uma maçã ou se nutrir de um alimento que ele nutricionalmente é pobre porque foi criado em um ambiente, um solo pobre, né, contaminado. É diferente, né? As condições de clima, a biodiversidade, tudo isso vai exercer também influência sobre o seu bem-estar, né, a sua saúde, né, a qualidade de vida também. Né? E aí eu coloquei aqui do lado direito, né, uma figura muito importante relacionada com os pilares da medicina do estilo de vida, né, então mostrando quanto é importante para nós, enquanto indivíduos, né, cuidarmos da nossa nutrição, atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, saúde mental, ter um propósito de vida, objetivos para a gente seguir, mas nada disso é suficiente para a gente ter saúde, né? Porque não adianta você querer se isolar num casulo e falar, não, eu vou ter todos esses aspectos aí, né? Estresse, qualidade do sono, tudo, mas lá fora eu estou num ambiente que não está saudável, né? E aí isso coloca uma questão importante, porque a nutrição, ela não é só educar para você, por exemplo, alimentar-se melhor, né? E aí o indivíduo que não se alimenta bem, ele não tem um comportamento adequado porque ele tem problema, né? Não, o problema não é só dele, né? Então, a saúde e o estilo de vida que a gente escolhe não depende só de nós, né? Mas também de promover, por exemplo, políticas públicas, por exemplo, né, sobre a publicidade de alimentos danosos, né? Então, quando você vê publicidade, quando é que a gente vê publicidade sobre alimentos que fazem muito bem para a saúde? Muito difícil, é mais fácil a gente ver publicidade sobre coisas que não são muito boas para a nossa saúde, né? É só lembrar da publicidade. E, então, a responsabilidade, ela não é só do sujeito, mas é do coletivo, né? Então, o sujeito, ele tem responsabilidade sobre o seu estilo de vida, mas lembrando que isso está associado, aí voltando aqui para a figura do lado esquerdo, né? Não só o seu estilo de vida, mas também a comunidade em que você vive, a economia local, as atividades, se você tem mobilidade, porque tudo isso são condições que vão influenciar o seu comportamento. E aí, no próximo slide, aqui mostra essa figura, né, que interage, então, o sistema humano, e o sistema humano que nós queremos um bem-estar, né, eles estão relacionados com processos individuais, comunitários, né, mais globais, né, e são ações que vão influenciar o sistema natural, né, e tem ali uma interação entre o sistema construído pelo humano e cada vez menos natural, né, por exemplo, um local com muito concreto e nada de natureza, né, temos nós, o humano natural lá, né, mas muitas vezes ele está num ambiente que não tem um verdinho, não tem né, ele não está vendo a água de onde vem, né, vem de uma torneira, né, por exemplo.
Então, aqui nessa figura, eu tenho um reconhecimento explícito de que o ser humano e os sistemas naturais são acoplados por meio de interações recíprocas, uma coisa influencia na outra. Essa inter-relação entre os sistemas humanos e naturais afetam a água potável, se tem ar puro, os alimentos, se são nutritivos ou não, como eu dei esse exemplo, por exemplo, você come uma maçã que ela foi polinizada por abelhas, você tem um valor nutricional. Se ela foi polinizada por máquinas, ela tem outro valor nutricional muito menor, tá? Matéria-prima, também medicamentos, todas essas coisas que são produzidas, eles vão afetar, né, as interações humanas e naturais vai afetar a nossa saúde, né? E é por isso a importância de a gente ter políticas e ações e comportamentos para proteger esses sistemas naturais, e não apenas pensar em cuidar do humano, né, do humano corpo físico ali, né, mas onde ele vive e as interações com sistemas naturais. Então, o modelo socioecológico de saúde, ele vai colocar, ao invés de colocar o foco na doença, como o modelo biomédico, ao invés de colocar o foco não só na doença, mas, quer dizer, não na doença, mas nas interações do ser humano com outros seres humanos em sociedade. O modelo socioecológico de saúde, ele vai colocar o foco nesses condicionantes biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Então, ele vai aumentando a ideia, né, ampliando essa ideia de saúde, né, considerando que a saúde, ela vai acontecer se a gente tiver também saúde natural, ambiental, social e individual, né? Então, aqui a gente tem no modelo socioecológico uma integração das abordagens e também das ações políticas, comportamentos individuais e coletivos para mudar os ambientes físico e social que afetam a saúde, ao invés de apenas modificar comportamentos individuais para a saúde, como num modelo mais restrito, como o modelo biomédico, tá? E então, esse modelo, ele tem o foco já mais, uma visão cada vez mais holista, né, do ser humano social, interações mútuas que geram transformações em si, nos outros e no ambiente. Então, a gente pode perceber nessas duas figuras que o mesmo ambiente aí, ele pode ter efeitos diferentes na saúde do indivíduo, dependendo de uma variedade de fatores e das percepções, né, incluindo percepções, a capacidade de você trabalhar com esse ambiente e os recursos que você tem disponível. Então, aqui você tem na foto na esquerda uma forma de interação com o ambiente e na direita outra forma de interação com o ambiente, né, que essa segunda foto tem a ver com excesso de plástico, né, ameaçando aí a saúde humana, por conta dessa forma que a gente escolheu de interagir. Então, para finalizar essa parte, quando a gente fala que um estilo de vida é importante, né, de você adotar para você ter saúde, e todo mundo fala, isso realmente é importante, né, de você escolher entre comidas mais saudáveis, beber mais água, fazer exercícios, né, ter um sono adequado, né, mas não é só isso, né, então, precisamos pensar que essa escolha que a gente vai fazer depende das opções que forem apresentadas a nós ou opções que nós vamos construir enquanto sociedade, né? Então, são as condições que são criadas, né, que vão dar aquelas opções, né, mas considerando os fatores que condicionam essas opções que temos, né? Então, como cultura, política, se a gente tem ou não tem acesso, hábitos, né? E isso que a gente, enquanto ser humano, parte de uma sociedade, podemos mudar se acharmos que não está tão adequado, né? Nesse outro artigo, que já é mais atualizado, né, ele fala sobre esses 5 esferas que influenciam, então, na saúde, né, desde a esfera individual, né, que tem a ver com os nossos comportamentos de saúde, a nossa perspectiva de espiritualidade, se a gente tem metas na vida, né, mas também os determinantes individuais, como idade, genética, educação, né, sociais, como o status socioeconômico, como que é a nossa vida familiar, né, os determinantes sociais, como disponibilidade, como é que é o nosso trabalho, né, a mobilidade social, né,
acesso de serviço de saúde público, né, e também tanto o ambiente moderado pelo ser humano, quanto o ambiente natural, né, que ele colocou aqui, por exemplo, o clima e os recursos disponíveis para a gente, tudo isso vai influenciar na saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, é importante lembrar desses aspectos, né. E aí, de uma forma, então, mais reflexiva, aqui a gente tem nessa figura dois lados, né? No lado esquerdo, quando você pensa em saúde, né? Muitas vezes a primeira coisa que tem eu vou para o médico, eu vou fazer um check-up anual, eu vou tomar minhas pílulas, minhas vitaminas, suplemento, né? Esse tipo de pensamento é importantíssimo, né? Mas ele mostra aqui nessa figura da esquerda quem é o protagonista aqui. Você tem a decisão de ir para o médico, mas é o médico que está, como a Sônia falou, né? Ele que tem a tecnologia, né, ou médico ou cientista que desenvolveu a pílula, que está ali com os equipamentos para fazer os exames, né? Ele que conhece as técnicas e você é mais passivo nesse processo, né? Então, o protagonismo é da autoridade médica, autoridade científica, né? Já do lado direito da figura, como vocês podem ver, a gente tem um outro tipo de pensamento sobre saúde, né? Eu acho importante a gente pensar que esses dois pensamentos aqui, que agora eu coloquei como polos, eles não são excludentes, é importante a gente adotar todas as formas ali, como a gente mostrou naqueles ciclos, que vão se ampliando, né? Só que aqui o protagonismo do lado direito é mais daquela pessoa mesmo, por exemplo, seu, né? Você que tem que se propor a fazer os exercícios, você que tem que se propor a fazer comida mais saudável, ou buscar alimentos mais saudáveis, né? Então, a responsabilidade, ela já é dividida, ela não fica mais sobre um especialista, né? Seja um cientista, seja um médico. E a ação cotidiana também, né? Aqui o exercício, fazer comida saudável é todo dia, né? E eu fazer um check-up é uma vez por ano, né? Por 6 meses, não sei. E tomar a pílula é aquela coisa rápida de quanto tempo que demora para a gente tomar um suplemento? Né? É só pegar e colocar com um pouquinho de água na boca, enquanto do lado direito ali, preparar um alimento saudável, né? Então, aqui você pode pensar quais são os condicionantes que estão trabalhando para que estão envolvidos, né, que estão influenciando a saúde, né, enquanto do lado esquerdo a gente tem o condicionante é a existência de um hospital, de uma clínica, né, o condicionante é técnica, tecnologia, é você ter material para fazer ali uma pílula, né, enquanto do lado direito a gente tem os condicionantes, a existência de um espaço verde, né, a existência de pessoas que a gente possa trabalhar em conjunto, né, fazer junto com eles, estimulando essa sociabilidade, né, então os envolvidos para buscar saúde. Aqui é só para a gente pensar que essas abordagens, elas são complementares, tá bom? Então, o que a gente pensa no nosso processo aqui relacionado com o último slide da Sônia, que é promoção de saúde, é integrar esses modelos para o alcance e a manutenção de saúde, tanto pessoal quanto social e ambiental. Por isso que eu falei para vocês no começo da nossa reunião aqui, né, para você pensar a sua saúde individual, a sua saúde da família, dos grupos, dos amigos, né, e depois do bairro, do país e do ambiente do planeta, né. Então, aqui é tanto você trabalhar com o aspecto individual, quanto com o aspecto social, ambiental, tá bom? E aí a gente entra na ideia de promoção de saúde, né, que é aumentar a saúde e o bem-estar individual, social e global, né, buscando não só educar para um estilo de vida saudável, como eu coloquei numa figurinha ali, é importante sim, mas também considerar fatores socioambientais que influenciam a saúde para todos, não é só para quem pode pagar ou para quem tem algum privilégio, tá bom? Então, na ideia de promoção de saúde, é um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo, né? Então, você não é mais apenas um indivíduo passivo ali que está recebendo o que acontece, né, dentro da sua sociedade. Você está participando, deveria participar de forma mais ativa nessa visão mais ampla de promoção de saúde, né? E precisamos de condições e recursos para ter saúde, que não é só uma boa educação, né, ou
adotar comportamentos de saúde, né? Isso também é importante, mas também paz, habitação, educação, alimentação, renda, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, uma justiça social e equidade. Então, isso construído de forma coletiva e está ali nessa, como a Sônia também citou, né, na Carta de Ottawa, quando começa a falar sobre promoção de saúde. E é importante também a gente fazer essa classificação, né, sobre a ideia de prevenção de saúde e de promoção de saúde, porque um modelo biomédico, ou modelos mais restritivos, eles vão trabalhar muito com prevenção. Então, você pode ver que tem muitas ações do sistema hegemônico, né, que é para evitar dano, para você se preparar, prevenir de uma doença, né, então você ter uma ação antecipada. É importante? Né, por exemplo, vou fazer exercício para não ficar sedentário, para não ter problemas cardíacos, sei lá, problemas, né, estou dando um exemplo que vocês já sabem, isso é uma prevenção, né, ou então, por exemplo, quando alguém faz uma intervenção para evitar o surgimento ou agravamento de doenças, né, trabalhando muito com controle de incidência e redução de riscos, né, além do comportamento, de pensar que sempre é um comportamento individual, né, e muitas vezes o indivíduo é, por exemplo, o médico que vai aplicar uma técnica, né, vai te dar um conhecimento sobre uma coisa que você tem que fazer, por exemplo, exercício físico, e você vai aplicar isso, né. Já a ideia de promoção de saúde, ela já está relacionada com você fomentar algo, com você promover, gerar uma situação que vai possibilitar saúde. É diferente de eu prevenir de doença, que é aquela visão mais negativa, eu tenho uma visão mais positiva, e que é mais ativa, né? Então, eu tenho que um protagonismo, né, nessa transformação das condições de uma vida saudável para uma vida saudável, né? E isso vai possibilitar com que eu possa realizar intervenções, eu, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, né, nos condicionantes que influenciam essa saúde, essa condição para a vida saudável. A ideia de promoção, primeiro que ela é para todos, né? Não é só no caso de prevenção de doença, por exemplo, para uma pessoa para fazer uma legislação, ou um médico que vai fazer uma intervenção, né? Mas é para todos, né? Se aplica a um grupo, né? E trabalha com causa e efeito também, né? E uma assunção, você assumir um compromisso pela saúde, cada um e todos de forma ativa, agindo sobre a causa, né? Fortalecendo, então, a nossa capacidade para lidar com esses condicionantes e construindo uma responsabilidade, tanto nas escolhas quanto nas ações. Então, a promoção acaba gerando uma prevenção. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de ações de promoção de saúde, né, por exemplo, construindo políticas públicas saudáveis, reforçando uma ação comunitária, desenvolvendo habilidades pessoais, e que isso vai trabalhar com o protagonismo das pessoas em ações sobre os condicionantes, né, e sobre condições de trabalho, habitação, ambiente, né, cultura. Então, aqui a gente tem, para promover saúde, primeiro, uma discussão, uma troca de conhecimentos, reflexões, né? Seguido, então, primeiro, de você deixar claro quais são os nossos interesses, os objetivos enquanto sociedade, que hábitos que precisam ser mudados ou não, e que hábitos precisam ser reforçados, para estabelecer compromissos, né? Deixar claro valores e recomeçar a realizar práticas, né? Então, eu reforço valores, eu faço práticas para transformar aquilo que precisa ser transformado, né? Tanto para indivíduos quanto sociedades e ambientes, adotando esse cuidado, né, no cultivo diário. E aqui a gente pode ver um exemplo do que a gente tem tentado promover aqui com EcoAgres, né, de vocês participando aí desse compartilhamento, momentos de troca, ação, realização, de forma conjunta e buscando esse crescimento mútuo, né, nesse tipo de iniciativa que a gente faz, como o estabelecimento de agrofloresta, de hortas coletivas, né. E aí, por fim, finalizando aqui o último tópico nosso, né, é falar sobre a saúde a partir do contato com a natureza, né. Então, a gente sabe que
de forma geral, né, ele vai trazer benefícios para nós, tanto físico, emocional, cognitivo, social e afetivo, né, tanto nos momentos que a gente está fazendo exercícios, que a gente está se relacionando, né, interagindo com outros seres humanos, quanto também o momento de você olhar para a natureza, de você mexer com a terra, né, essas interações entre humanos, né, também desenvolve sociabilidade, sensibilidade, solidariedade, e aí por isso que a gente vai trabalhar nesse último momento com alguns exemplos, né, como atividades ao ar livre, passeios em floresta, alimentação baseada em plantas e educação com a natureza. Esse artigo da Nature, ele bem interessante, é mais ou menos atual, né, de 2019, ele mostra que você passar ao menos 2 horas por semana com a natureza está associado a uma boa saúde, né, e um maior bem-estar. Então, mostrando o valor potencial de passar o tempo ao ar livre na natureza para a saúde e o bem-estar. Então, eles avaliaram, né, com quase 20 mil participantes, né, e mostrando que obtivemos bons resultados positivos, né, para saúde e bem-estar. Esse outro aqui, que ele mostra os benefícios para a saúde dos ambientes naturais, né, e indicando a sensação de conexão que você tem com o mundo natural, contribuindo para a nossa sensação de felicidade, né, e aqui ele fala a importância de você ter mais formas de você testar isso, né, como, por exemplo, testar os potenciais benefícios para a sua memória de trabalho no humor, quando você, por exemplo, olha para um ambiente, por exemplo, ali uma grama com uma montanha, ou quando você tem ali um ambiente desenhado, seria uma montanha desenhada ali, né, um negócio desenhado, ou um ambiente, já uma figura toda borrada, ou quando você tem a palavra montanha, né, então ele vai mostrar que esse dá resultados diferentes, né, indicando, esse é um exemplo de um teste, né, como que a informação do contato com a natureza, ela traz muito mais melhorias nesse exemplo que foi feito, né, com memória de trabalho no humor, do que você olhar para uma figura que parece uma natureza, ou uma figura qualquer, ou você olhar para a palavra natureza, né. Esse aqui é outro, eu vou mostrar rapidamente, pelo conta do nosso tempo, né, que é um teste que foi feito, né, na Austrália, para os estudantes, né, 150 estudantes, ficar fazendo uma tarefa de ficar apertando uma tecla de computador quando certos números piscavam na tela. E aí os alunos que olhavam para um telhado verde florido por 40 segundos no meio da tarefa, cometeu menos erros do que os alunos que paravam por 40 segundos para olhar para um telhado de concreto, né? Então, mostrando a importância de você olhar para o verde só, já aumentando o seu foco, a atenção sustentada. E nesse outro aqui, são os benefícios para a saúde em momentos com a natureza, né, aumentando o afeto, cognição, restauração, se sentindo bem, né, e diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão. E aí, no próximo, a Sônia vai continuar, né. Vou falar, então, um pouco, né, sobre a promoção da saúde mental através do contato com a natureza. Então, hoje a gente tem, né, diversos artigos, estudos, que eles abordam sobre os benefícios que o contato com a natureza traz para a gente, né? Por exemplo, alguns estudos, eles comprovam que o contato com a natureza pode ter diversos benefícios, né, como a diminuição de sintomas relacionados ao estresse ou ansiedade, né, além de prevenção de depressão e de outros transtornos mentais. Aumento da coesão social, né, que é o senso de pertencimento, né, a cooperação entre as pessoas, de estar ali fazendo um trabalho em conjunto. E isso, né, diminui apenas a questão, né, de em busca da sobrevivência, né, e a prosperidade individual, que é bastante comum, né, da forma como a sociedade se organiza, e aumentando a interação entre as pessoas, além da redução de estresse. Então, as pessoas relatam menor nível de estresse. E também, né, alguns estudos apontam que em local de trabalho, os funcionários, né, as pessoas apresentam menos queixa e menos adoecimento físico e mental, além da restauração de capacidades cognitivas esgotadas. E tem um estudo
na Austrália, com 260 mil pessoas, escreveu que aquelas pessoas que tinham contato com a natureza, né, a distância de 1 quilômetro ao redor deles, apresentavam menor nível de estresse e praticavam mais atividades físicas. Assim, às vezes atividades, né, questões assim muito simples, né, ter uma planta no seu escritório, né, perto da sua mesa, né, passear por ruas arborizadas, tirar um tempo do dia a dia para ter algum contato com a natureza por alguns minutos, isso já né, tem um grande efeito no nosso corpo físico. Pode passar. Aqui trago um artigo, quando eu estava estudando, né, eu achei bem interessante o título, que ele fala a essência verde da selva urbana, o século urbano, a penalidade psicológica urbana e o papel da natureza. Então, estima-se que em 2050 haverá mais 2,4 bilhões de pessoas morando em cidades. Né? Então, esse êxodo rural constitui o que hoje, esse século, né, a gente pode chamar de século urbano, das pessoas morando mais em centros urbanos, né, e saindo da área rural. E a forma como se organiza, vivendo, né, em cidades, aumenta bastante o estresse e a maior prevalência de alguns transtornos mentais nas cidades. E alguns argumentos, né, a interação constante da vida urbana que leva a essa penalidade psicológica, que é o termo que o autor ali nos traz. Além disso, também aponta, né, que quem vive, né, nos centros urbanos tem maiores chances, né, de ter ansiedade, depressão, além das crianças de ter déficit, né, de atenção e esquizofrenia em adultos, assim como um transtorno, né, que nós vemos bastante, que é o de burnout, que é o esgotamento, né, esgotamento psicológico causado por causa, né, do excesso de trabalho. E aí, nesse artigo também apresenta que os dados globais sugerem que apenas 13% dos moradores urbanos eles podem estar vivendo em proximidade o suficiente com a natureza para experimentar os benefícios que a saúde mental pode estar trazendo para nós. Pode passar. E algumas causas, né, dessa penalidade psicológica urbana, ela se explica através de 3 pontos. O primeiro é que a vida urbana, ela pode levar, né, a essa quebra de coesão social, as exigências sociais que levam à competitividade, questão de individualidade, maior transição de pessoas, né, e isso acaba culminando em nível mais baixo de saúde mental. E o segundo ponto é que na área urbana tem maior miscigenação populacional, né, que nas áreas rurais. E aí as pessoas com menor nível, né, de poder aquisitivo estão concentrados em algumas determinadas áreas urbanas, além da marginalização social. E o terceiro ponto, né, se são inúmeros estressores que nós encontramos nas áreas urbanas, né, como ruídos, poluição visual e a grande densidade populacional, causando, assim, bastante estresse. E algumas propostas que se traz nesse artigo são a criação de áreas urbanas, né, e rede de cidades biolíficas. Pode passar. A biofilia é um conceito, assim, bastante interessante, e ele foi utilizado pela primeira vez pelo biólogo norte-americano Edward Wilson, nos anos 80, né, quando ele publicou o livro pela Harvard, que é uma necessidade da gente de sentir, né, de estar em contato, interagir e nos relacionarmos com a natureza. Então, né, pela nossa história da evolução do humano, né, é muito recente essa nossa questão, né, de estar morando em centros urbanos, de não ter o contato com a natureza. Então, 99% da nossa história, a gente teve bastante contato, né, com a natureza, e até questões, assim, algumas explicações, né, mostram alguns distúrbios de sono, por exemplo, essa questão da gente ter contato, né, por tantas horas seguidas, por exemplo, com luz artificial, é muito recente também. Por isso que diversas explicações, né, mostram por que nós desenvolvemos alguns transtornos, além de outras questões de saúde, e que mostram a importância da gente ter contato com a natureza,
do nosso corpo também, né, do biológico, ele estar relacionado à forma como a gente foi se desenvolvendo ao longo da história. Então, o conceito de design biolífico é um conceito que mostra falar da importância de criar um ambiente onde a gente possa viver, trabalhar e aprender com mais saúde, melhorando o desempenho e bem-estar físico e mental das pessoas, já que não tem como a gente reverter, né, voltar, por exemplo, a todo mundo morar, né, em área rural, ter contato tão direto com a natureza, é preciso implementar formas onde a gente possa ter mais contato com a natureza dentro dos centros urbanos. Pode passar. E aqui, por exemplo, né, nós temos a imagem do aeroporto de Singapura, que é um dos melhores exemplos de cidade biofílica, onde o conceito do verde ele não é só encontrado em pontos da cidade, mas é imerso nos espaços. Então, Singapura, por exemplo, que antes, né, tinha o lema Singapura, uma cidade jardim, hoje em dia, né, eles mudaram para Singapura, uma cidade dentro do jardim. Então, olha, eu achei, assim, muito bonito, né, o aeroporto de Singapura, que tem uma cachoeira bem no centro, né, dentro de como se fosse um jardim tropical. Então, essa imagem, né, que a gente tem uma ideia como seria esse design biofílico. E não à toa, né, que hoje em dia, assim, dos projetos arquitetônicos, a gente vê, né, que até dentro dos shoppings, né, em cafeterias, até em escritórios, as pessoas se adaptando cada vez mais, né, a essa sensação de estar junto à natureza. E pode trazer, né, diversos benefícios, como a redução de estresse. Pode passar. E aqui, né, eu trago uma prática que se chama banho na floresta, que foi uma prática desenvolvida pela Agência Florestal do Japão, em 1982. Ele traz diversos benefícios, né, sobre, por exemplo, se abdicar algumas horas, né, pelo menos meia hora dentro de um dia, e poder estar dentro de um lugar com bastante árvore, né, bastante contato com a natureza, como uma forma de a gente se desligar um pouco, né, do estresse provocado quando a gente está dentro, né, de um centro urbano. E essa experiência, ele, como se fosse uma técnica terapêutica, né, comprovada cientificamente, que o governo japonês elaborou, né, para promover a saúde pública. Por Tóquio ser também uma das cidades mais urbanas, né, do mundo, estudou-se, então, a importância de como poder inserir, né, algumas práticas, por exemplo, como essa que estou apresentando, né? Então, essa desconexão um pouco com o ruído urbano, sentir um pouco o aroma das árvores, né, os sons da floresta, contemplar os tons verdes, colocar os pés no chão, as mãos nas plantas, passar dentro dela, interagindo, né, com todos os sentidos, ela pode promover bem-estar e os benefícios em diversas patologias. Então, a respiração do ar puro e, assim como as universidades japonesas, né, elas já comprovam os efeitos que tem, né? E, além disso, né, as plantas, elas também têm o potencial de eliminar alguns elementos, né, que podem estar beneficiando no aumento do nosso sistema imunológico. E isso aí também pode aumentar, né, nas células de defesa, combatendo doenças crônicas, diabetes, hipertensão, câncer, depressão, síndrome de burnout. E essa imersão reduz, né, bastante a concentração de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Pode passar. Pode passar. E a gente vai falar um pouquinho, então, né, como esse contato, né, com a natureza, ela pode se dar, né, também relacionado à agrofloresta. Se a Dália quiser complementar um pouco. Sim, sim. Quando a gente fala desse tema, né, de imersão numa floresta, né, esse foi tipo um dos trabalhos, né, que a Sônia falou, né,
dos efeitos fisiológicos desse contato com a natureza, por exemplo, na floresta. Como ela falou, reduzir cortisol, reduzir pressão arterial, aumentar a atividade parasimpática, né, fazendo com que vários benefícios eles sejam obtidos meramente por a gente se sentar passivamente em ambientes naturais versus ambientes urbanos, né. Então, eles mostraram aqui, nesse trabalho, né, com avaliação do cortisol salivar, né, avaliação de pressão arterial, variabilidade de frequência cardíaca, vários índices, né, mostrando o efeito psicológico das áreas florestais correlacionado com os vários fatores ambientais e físicos de uma floresta. E aí a gente convida vocês, né, todos nós, na verdade, a tomar esse banho de agrofloresta no Brasil, né, então aqui são exemplos de agroflorestas brasileiras, que mostram essa densidade, essa biodiversidade que nos conecta com a natureza, né, ajudando a agrofloresta, então, a criar cidades biofílicas, como a Sônia colocou, né, então, esse de vida, né, e filia, de amizade, né, amizade com a vida, né, então, reduzindo doenças crônicas não transmissíveis, como a Sônia colocou no começo, que tem aumentado muito pela nossa falta de conexão com a natureza e pela nossa falta também de trabalhar a saúde nessa perspectiva mais ampla, né? Também amenizando fortemente, né, essas penalidades psicológicas da vida urbana, né? Então, quando a gente pode trabalhar uma construção de uma agrofloresta, trabalhar a construção de áreas verdes produtivas, né, além da gente estar gerando melhor alimentação e maior coesão social, né, como a Sônia colocou, né, a gente vai estar também gerando uma possibilidade de trazer saúde individual, né, para nós mesmos, porque a gente vai produzir alimentos mais saudáveis, vai melhorar as condições da terra e do ambiente, né, fazendo com que a saúde ambiental também melhore, e a saúde social, porque isso aqui gera coesão social, né, e também possibilidade de trabalho, né. E aí, a gente entra também no ponto de alimentação saudável, né. Então, quando vocês veem nessa figura, né, uma alimentação do lado esquerdo, né, de alimentos processados, né, e do lado direito, alimentos, um exemplo, né, de alimentos agroecológicos, cultivados por nós mesmos, né, e colhidos por nós, todo esse processo de participar, né, e de fazer uma alimentação baseada em plantas, para aumentando as possibilidades, né, de a gente adquirir saúde individual, social e ambiental. E dentro dessa perspectiva de alimentação saudável, alimentação baseada em plantas, a gente também pode pensar que muitas das coisas que a gente come, por exemplo, esses embutidos, enlatados, coisas muito processadas, eles possuem essas aminas biogênicas, que é só um exemplo, né, dos riscos de uma alimentação muito artificial, né. Então, essas aminas, elas causam graves efeitos toxicológicos indesejáveis para a saúde humana, e veja lá, não existe legislação específica sobre a quantidade máxima permitida dessas aminas nos alimentos e bebidas. Então, isso mostra, dentro de uma perspectiva socioecológica de saúde, e também biopsicossocial, né, que quando a gente fala de uma coisa simples, como escolher alimento, né, aí você tem, por um lado, uma sociedade que privilegia, que faz uma propaganda sobre alimentos não muito saudáveis, né, e a propaganda, por exemplo, sobre você cultivar seu próprio alimento, sobre você ter uma hortinha em casa, no mínimo, ou você fazer horta comunitária, como a gente está fazendo no projeto EcoAgres, né, isso não está na propaganda, né, é contra-hegemônico, né. E não ter uma legislação significa que não temos políticas públicas voltadas para uma saúde integral, né, como a gente viu naquela figurinha da gente trabalhando na construção de uma agrofloresta, uma horta coletiva. E essas aminas, elas são encontradas principalmente em bebidas alcoólicas, fermentadas, em embutidos, tá? Eles são muito comuns.
Aqui nesse outro exemplo, a gente tem um outro artigo que fala sobre as implicações para a saúde pública da produção e do consumo de carne, tá? Então, aqui é um exemplo de, além de trazer aquelas doenças que foram faladas no começo, doenças crônicas não transmissíveis, né, problemas cardiovasculares, né, diabetes mellitus, entre outros problemas, a gente tem também o problema da insustentabilidade desse tipo de produção de alimento, né? Então, nessa figura, ele mostra que existe essa associação, né, dos efeitos tanto desse tipo de indústria, né, tanto na saúde humana, quanto na saúde ambiental, né. Então, efeitos diretos na saúde, por exemplo, de quem trabalha com isso, quem é obrigado a usar esse recurso para ganhar o seu sustento, né, membros da comunidade, consumidores de pesticidas e fertilizantes químicos, trazendo problemas respiratórios, lesões relacionadas ao trabalho, né, e é um tipo de, é uma escolha que a nossa sociedade fez, né, de produção animal industrial, né, então são problemas ambientais que vão ser gerados pelo uso insustentável de recursos, né, como degradação, perda de solo, consumo de combustíveis fósseis, extração de água de aquíferos fósseis, poluição da terra, dos riachos, do abastecimento de água subterrânea com pesticida, fertilizante agrícola, com arsênio e outros metais pesados na alimentação, afetando, então, a saúde pública hoje, a saúde pública de nós aqui, que vivemos nessas sociedades, que adotam esse modelo, e no futuro também, porque tem toda uma concentração disso que vai sendo aumentada, né, no ambiente natural. E por último, o último aspecto é da saúde a partir do contato com a natureza em ambientes em que a gente, ambientes educacionais, né, de educação formal, né. Então, aqui ele mostra uma análise, né, dos benefícios para a saúde, benefícios educacionais de uma educação baseada na natureza para grupos específicos de estudantes, né, no caso aqui eles estão usando crianças latino-americanas e crianças negras de baixa renda, tá? Então, fizeram um trabalho com 122 estudantes, de 10 a 15 anos, né, no Missouri, trabalhando 15 semanas de aula, sendo com 4 saídas de campo, e mostrando que, nesse trabalho, como aumentou o rendimento escolar e a qualidade de vida. Né? Esse é um trabalho de 2020. Aqui tem um trabalho do programa de horta escolar, né, fazendo um estudo comparativo por 2 anos, em 6 escolas primárias, usando tanto escolas rurais como urbanas, com 764 crianças de 8 a 12 anos, e envolvimento de 562 pais, né, e que tinha aulas na horta uma vez por semana, de aulas de 45 a 60 minutos, e aulas de culinária. Por quê? Porque é um programa que faz essa integração, né, do que o aluno produz com o que ele produz na terra, com o que ele produz de alimento, né, para que eles aprendam a valorizar isso, né, e teve resultados positivos, sobretudo para a influência na alimentação saudável, né. E por fim, esse trabalho, então a gente está colocando só alguns exemplos, né, esse trabalho é relacionado dentro da Austrália, né, foi em 2001, começou com uma chefe escritora, né, que ela chama Stephanie Alexander, né, e envolveu uma escola em 2001 que começou a dar certo esse trabalho desse programa que eles têm, né, que é essa experiência da semente para a mesa, com crianças, e aí depois se ampliou de 2005 a 2010 para 46 escolas primárias, e agora em 2011, nos últimos, então, 9 anos, 10 anos, para 180 escolas australianas, né? Então, mostrando o impacto desse programa de hortas dentro do ambiente social e da aprendizagem, né, nas escolas primárias. Então, crianças que aprendem a plantar, nutrir, colher, preparar, compartilhar alimentos frescos, nutritivos e sazonais, trazendo impactos positivos no envolvimento do aluno, nas conexões sociais, na confiança dentro e fora dos portões da escola, aumentando o envolvimento, confiança dos alunos,
sendo oportunidades de aprendizagem experiencial e integrada, né? Tanto com trabalho em equipe, construção de habilidades sociais e conexões e vínculos entre escolas e suas comunidades. Então, esses são alguns exemplos, né, desses pontos que a gente queria destacar para vocês. Esse aqui é o site do programa dela, né, do grupo dela, né, que é um site que tem esse modelo de plantar e depois cozinhar, né, e que tem surtido efeitos muito interessantes para a educação das crianças. E aqui alguma literatura recomendada e que a gente vai colocar na biblioteca de vocês, né, para vocês, quem tiver mais interesse, né, sobre o trabalho com educação em saúde e promoção de saúde. Tá? Por fim, alguma literatura, né, que tenha acesso também por internet, e aí a Sônia vai falar um pouquinho, né, sobre esse processo dentro dessa perspectiva para trabalhar, né, os diferentes atores sociais envolvidos nesses tipos de ações de promoção de saúde. Então, hoje a gente trouxe diversas reflexões, né, tanto na questão da saúde, quanto na questão da educação. E esses modelos, né, que nós trazemos aqui para refletir um pouco, né, por exemplo, a multidisciplinaridade. É um sistema, né, onde os indivíduos, né, eles são de diferentes disciplinas, no entanto, né, cada um tem o seu próprio objetivo, mas não existe nenhuma interação, né, nenhuma cooperação entre si. A pluridisciplinaridade é um sistema, né, onde tem vários tipos de objetivos, né, mas eles não têm uma cooperação entre eles. E a interdisciplinaridade, existe ali uma cooperação, né, existe também uma coordenação de nível superior. E, por fim, a transdisciplinaridade, né, que existe objetivos múltiplos, mas também uma coordenação em conjunto, né, onde os sujeitos, né, os atores, eles comunicam entre si de forma global. E aí é bem interessante a gente pensar um pouco, né, em como, por exemplo, falando no sistema de saúde, né, é uma reflexão que a gente faz diariamente, né, por exemplo, nas profissões que a gente encontra atuando na saúde, né, por exemplo, psicologia, né, a enfermagem, a medicina, a fisioterapia, né, como que a gente pode trabalhar em conjunto, né, uma pessoa, por exemplo, poder olhar o paciente em sua saúde como um todo, né, e esse modelo sistêmico, né, esse modelo global que a gente vem conversando, né, desde o início da nossa conversa, sobre enxergar o ser humano em seu ser completo. E aí, todos esses termos, né, eu acho muito interessante quando a gente também passa a pensar no nosso modelo de educação, que vem bastante também reflexo, né, desse modelo mecanicista, né, reducionista, de cada um trabalhar no seu quadrado e nem sempre poder fazer uma troca entre si, né, como se cada um estivesse fazendo o seu serviço, né, e não buscando promover uma educação, né, uma saúde completa para quem está usufruindo, né, desse serviço, por exemplo, o usuário, né, dentro de uma unidade de saúde, né, ou o aluno que está ali, né, para receber a educação. E aí é interessante a gente pensar, né, hoje então o conceito sistêmico, como que a gente pode, através de um trabalho integrado, né, holístico, são os conceitos sim, interessantes para a gente aplicar. Dentro, né, aqui tem professores de diversas disciplinas diferentes, né, em conjunto. Por exemplo, que na época, né, onde eu estudava, quando eu estava ainda também no ensino fundamental, né, básico, tinha as feiras de ciências, né, como é que a gente pode interagir entre si? Eu lembro que também tinha algumas aulas, né, em que a arte, né, a disciplina de arte também estava dentro, e a gente poderia passar em uma forma integrada, né, das disciplinas, além do contato que a gente tem com outras instituições, né? Por exemplo, algumas campanhas, né, que a gente pode aproveitar para fazer conscientização, como que a gente pode integrar o serviço de saúde dentro, né, para fazer educação, por exemplo, da saúde bucal, né, entre outras áreas. E hoje também, né, esse projeto de extensão,
parte-se da universidade, então fazer essa ponte com a comunidade. E é disso uma importância, né, que dentro da saúde, né, na área educacional, a gente possa fazer essas trocas. E aí o trabalho se torna de um modo global. E a gente não se sente, né, como se cada um estivesse desenvolvendo ali o seu trabalho, né, que reflete bastante, né, ainda esse modelo biomédico, né, fragmentado, mecanicista, de cada um cumprir apenas o seu papel. E aí é uma integração, né, que existe entre o ensino, a saúde, o serviço e a comunidade. Então, a gente finaliza aqui com uma reflexão, né, sobre como é que você quer estar em relação a você mesmo, né, enquanto indivíduo, e em relação a você nesse mundo social, nesse mundo familiar, profissional, né, nessa sua escola ou no seu ambiente de trabalho, né, como é que você quer estar, né, daqui a 20 anos, por exemplo, né? Então, tem muita gente que pensa assim, daqui a 20 anos eu vou, sei lá, aposentar, e aí eu quero sair dessa vida, eu vou fazer outra. Mas por que não agora, começar agora, né, a trabalhar com essa saúde, o bem-estar, disposição mental, física, humor, sono, sociabilidade, o seu peso, esses são alguns parâmetros só, que seriam parâmetros individuais, mas eles, com essa nossa discussão que a gente vai finalizar hoje, vocês sabem que não é só você fazer uma preocupação consigo mesmo, com os limites do seu corpo, mas pensar na sua família, nas suas relações, no seu bairro, né? Olhar para o outro, né? Cuidar do outro, né? Não apenas é importante cuidar de si mesmo, né? Então, pensar de como é que eu vou estar aqui daqui a 20 anos da minha saúde, como que eu vou estar daqui a 10 anos, né? E daqui a 5, né? E daqui a um ano, né? E daqui a 6 meses ou daqui a uma semana, né? Como é que eu vou estar se eu não começo a agir agora, né? Então, começar a refletir sobre que hábitos que a gente precisa mudar, ir mudando, né? Porque os hábitos, eles se consolidam, né? Vão virando aos poucos que a gente consolida hábitos. Então, perceber o que eu preciso melhorar, né? Para que esses parâmetros aqui à direita, né? De saúde, relacionar com qualidade de vida, eles também possam mudar, né? Não só seu, mas da sua família, da sua cidade e do seu planeta, né? Como que a gente pode começar hoje com uma mudança para promover saúde, né? Então, vocês que estão participando também do EcoAgres, desse projeto, né, já estão realizando ações, né, e tem que ter perseverança, não é fácil, né, para ter um resultado, né, daqui uma semana, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e para as próximas gerações também, né. Então, é pensar uma só saúde, não é a saúde, minha saúde, mas é uma saúde integrada, né, das pessoas, dos animais, do ambiente, do planeta, das próximas gerações, né, como uma forma da gente chegar, alcançar essa saúde mesmo, né. E aí pensar, então, depois que eu refletir, né, sobre como eu quero estar, pensando no hoje e pensando no eu de amanhã, né, quais são os caminhos possíveis, né? Sempre temos escolhas. Às vezes a gente não consegue enxergar todas as opções, porque a sociedade em que a gente vive, a cultura, os hábitos, eles reduzem a nossa possibilidade de enxergar essas opções. Mas nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a nossa criticidade, a nossa forma de enxergar os diferentes caminhos, né? E agir sobre essas diferentes situações, né? Chegando a futuros possíveis, como a gente colocou no slide anterior, né? E lembrando que isso não é simplesmente uma construção individual, mas é uma construção coletiva, né? De erros, acertos, de ideias, de união, né? Como que a gente pode fazer para ir melhorando a nossa saúde, e não é como eu já falei, quando a gente fala nossa, não é só do indivíduo, do seu corpo, né? E por fim, então, finalizamos agradecendo, né, a todos os que ficaram, né, e que têm interesse, e esperamos colaborar com discussões agora, né, na próxima hora.